pedir a Deus orientação e sabedoria pelo entendimento da palavra dele. Santo Paizinho, te agradecemos, Senhor, porque Tu és um pai amoroso e um pai que lembra sempre da gente, Senhor. Muito obrigado, é muito bom ter um pai assim, presente mesmo quando a gente não consegue perceber. Que Tu continues nos abençoando, que sejas com todos esses pedidos e com a palavra Tua, Senhor, que será demonstrada aqui, que venha através do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer uma coisa para o Rony, que uma das coisas que hoje eu posso dizer que me entristece é saber que um irmão não sabe meu nome. Não, ele é esquecido, mas dá para entender, até porque muitos talvez não devam me conhecer. Mas eu me converti com 16 anos, quase para 17 anos, então aqui nessa igreja já fazem 23 anos, posso dizer assim, já vai passar para quase 24 anos. E depois que os filhos nascem, estava até compartilhando com o Beto, né? Não assustando, tá, Beto? Se o costume diz assim, você tem um filho hoje no Brasil, eu digo, normalmente eu aviso, né? Porque ninguém me avisou e mesmo que tivesse avisado, eu não deixaria de ter. Mas fora as preocupações, são R$5.000 de conta para poder pagar as contas, para ter pelo menos um certo conforto e 5 horas de dedicação por dia. Aí a pessoa diz assim, não, mas não pode, 5 horas de dedicação por dia, já só vão sobrar 19. Aí eu dou logo o exemplo, eu acordo 5h30 da manhã e só para levar ao colégio os dois, quando eu chego já são 7h50 em casa. Então tecnicamente já não daria para trabalhar, digamos assim, com carteira assinada batendo ponto. Mas é um desafio mesmo. E depois desse nascimento dos dois pequenos, o Caio e o Mateus, a gente, de certa forma, se distanciou um pouco diretamente do serviço, mas a notícia boa é que, assim, pelo menos a gente não quer ter o terceiro filho, né? Então, acho que a gente pode agora servir mais a igreja. E é servindo que a gente acaba sendo mais conhecido e sendo mais abençoado, principalmente conhecido assim, pelo menos o irmão saber o nome, né? Eu estou brincando, tá, Rony, com você, mas eu espero que cada vez mais as pessoas se conheçam, é uma igreja, é uma família, e isso é muito importante. Então, talvez seja um termômetro, né? Se a pessoa não sabe meu nome, não sabe quem eu sou, ela pensa que eu estou visitando a igreja, né? Tem que servir mais, tem que estar mais presente, e com certeza mais presente na vida dos irmãos. E o que ele falou sobre o aconselhamento bíblico, que na verdade foi o pastor mesmo que trouxe 99% dos estudos, eu só ajudei. O objetivo é esse, é que nós possamos nos aproximar. Essa responsabilidade não é só do pastor e não é somente dos diáconos, mas de cada um de nós, podermos trabalharmos a palavra de Deus como orientação na vida dos irmãos. Mas eu acho que daqui para frente, talvez os outros módulos, né, Rony, possam facilitar a execução desse trabalho. Mas quem faz esse trabalho na nossa vida é o Espírito Santo. Já estamos aptos, só muitas vezes não temos essa atenção, que devemos orientar os irmãos biblicamente. Então vamos abrir em Mateus, começar o nosso devocional, capítulo 14, verso 22. Mateus 14, verso 22. Diz o seguinte a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Um ponto inicial aqui é Jesus, nesse texto, segundo Mateus, ele mostra uma dinâmica, uma forma diferente dele trabalhar. Então, assim, nós temos uma imagem de Jesus, um Jesus o quê? Amoroso, um Jesus persuasivo na maneira dele de ser, por ser Deus, um Jesus inteligente. E esse mesmo Jesus usa uma palavra muito forte nesse momento com os discípulos. Qual é a palavra que ele utiliza? Uma palavra não muito utilizada no nosso vocabulário, mas a tradução que nós utilizamos aqui é compelir. Se nós formos ver no grego o significado da palavra compelir, eu vou dizer os prováveis, tem sentido literal de forçar, empurrar para fazer algo ou obrigar. Aí a gente pensa assim, aparentemente essa palavra de ordenar ou obrigar parece não ser necessário nessa utilização.
Um simples pedido de Jesus a qualquer um já seria uma ordem. Imagine nós recebendo um pedido de Jesus. Certamente iríamos sentir como uma ordem, né? Não iríamos pensar, não, espera aí, Senhor, eu vou ver se eu faço ou não. Vindo do próprio Deus, certamente seria uma ordem. E ele ordenou. Lógico que, assim, um simples pedido sendo a ordem de Jesus, nós começamos a lembrar assim, Jesus era um grande líder, para não dizer o maior líder que já existiu nesse mundo. E certamente nenhum vai se aproximar do que ele fez e do que ele é. Bons líderes, humanamente falando, eles não precisam ordenar. Eles simplesmente pedem e esse pedido se transforma numa ordem. Isso é natural no mundo humano em que nós vivemos. Lógico que eu não quero comparar Jesus a um líder qualquer, jamais farei isso, até porque existe um amor de Jesus que ele é genuíno, um amor a quem participou junto do Pai, do Espírito Santo, da criação de cada um de nós. Imagine só como é que foi aquele momento, onde os três numa unidade só se encontram, estão juntos, claro, para fazer essa criação, e nós somos criação, ou criaturas dele. Imagine como é que foi esse momento. Que amor poderia ser maior? Líder nenhum poderia amar como Jesus amou. O amor de Deus que nos criou, que te criou, que me criou, como comparar Jesus com um líder comum ou humano? Não seria possível. Mas Jesus ordenou. Ele não deu uma opção. Ele simplesmente disse. Ele praticamente, uma obrigação, fez com que os discípulos tiverem aquela atitude. Mas os discípulos poderiam até ter pensado assim, mas Senhor, será que não pode ser depois? Será que nós não podemos ficar juntos agora e depois irmos orar com você? Não, ele diz o seguinte, agora vocês vão entrar no barco e vão para outra margem. E nem pensar em dizer assim, não, se despede da multidão e depois pode ser que a gente vá, entre no barco. Não, ele simplesmente deu uma ordem. Ele não deu margem nenhuma a nenhum tipo de discussão. E interessante que antes disso, Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Talvez os discípulos, imaginei, estivessem meio assustados com toda aquela dinâmica que aconteceu naquele momento, aqueles momentos antes. E independente de qualquer sensação, ele ordena eles entrarem no barco e passarem para o outro lado. Então, assim, os discípulos tinham passado também por uma tempestade com Jesus dentro do barco, caso os irmãos não lembrem no momento. Agora Jesus manda eles irem ao barco sem Jesus estar dentro do barco. Imagine o tipo de sensação. Eles tiveram um momento terrível quando Jesus estava dentro do barco, onde teve aquela tempestade, mas eles tinham Jesus para poder trazer à tona e dizer o seguinte, Senhor, salva-nos, né? Mas que sensação deve ter sido Jesus dizer, vocês vão entrar no barco, só que agora vocês vão sozinhos. E eles tiveram que ir. Jesus não deu margem para eles questionarem aquela ordem. Não deve ter sido muito bom, depois de uma experiência realmente saudável ao lado de Jesus, ter que ir sem Jesus no barco. Olha aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35, eu não vou nem ler não, vou só citar aqui. Marcos 4, 35 a 41, tem um versículo que diz, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavras dos próprios discípulos espantados, na maneira que aconteceu na vez anterior que eles estavam juntos com Jesus dentro do barco. Só que agora Jesus vai agir de uma outra forma. E ele sabia que antes de Jesus agir naquele momento, tinha praticamente acontecido ali, ou estava prestes a acontecer uma tragédia. O desespero no meio do mar da Galileia, porque assim, no início, ainda hoje, creio que seja assim, no início do mar da Galileia, ali na beirinha, é tudo muito tranquilo. Quando chega lá pelo meio do mar da Galileia, a coisa fica realmente, os ventos, tanto que o versículo que nós vamos ler diz que o vento mudou a rota, né? E aqui em Fortaleza, quando o vento muda de posição, às vezes derruba a árvore, né? É um vento inesperado, posso dizer assim. Só que naquele momento, independente do desespero dos discípulos, lá no Mar da Galileia, os discípulos, conhecendo o mar e os perigos, eles sabiam que Jesus estava lá. Só que Jesus tinha dado uma ordem que ele não estaria mais no barco. Jesus sabia naquele momento que eles tinham medo, tinham uma lembrança daquele trauma anterior, da tendência de tempestade no meio do mar, porque eles conheciam o mar.
Engraçado é que nós temos um sério problema de visão, muitas vezes relacionado a Jesus. Nós não enxergamos Jesus como os discípulos, e muitas vezes fazemos isso de uma forma diferenciada. Ou seja, nós não enxergamos no meio de uma tribulação Jesus, não lembramos dele muitas vezes, mas isso não significa que ele não esteja conosco. Então, naquele momento, talvez os discípulos tenham se aperreado e pensado assim: Jesus estava na outra vez que houve a tempestade, só que agora ele não estaria. E isso muitas vezes tem que ser para nós, aplicando para a nossa vida, um exercício de fé. Nós podemos ter certeza que em nosso coração Jesus enxerga nossa vida, mesmo aparentemente ele não estando presente. Mesmo aparentemente ele não estando presente. Isso deve gerar em nós, deveria gerar em nós o quê? Uma vida de oração e maior santificação. Eu passo por momentos de tribulação, ou eu sei que vou passar e aparentemente acho que Jesus não está próximo, como estava na primeira vez com os discípulos. Mas Jesus sempre está olhando por nós. Nós muitas vezes não olhamos para Jesus, mas ele nunca deixa de olhar por nós. E isso deve gerar em nós uma vida de oração e maior santificação. O desespero muitas vezes acontece quando, aparentemente, os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que deveríamos crer. Eu vou repetir, o desespero muitas vezes na nossa vida acontece quando, aparentemente, os nossos olhos não conseguem enxergar aquilo que nós deveríamos crer. A gente não enxerga, mas quando a gente não crê nos olhos da fé, aí vem o nosso desespero. Mas o que foi que aconteceu com os discípulos? Mateus 14, 24. O que foi que aconteceu? O vento chegou. Diz o seguinte: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Só que o que é que está faltando aqui dessa vez? Jesus, que não estava no barco. Então, isso é o que estava faltando. A gente pode pensar o seguinte: mais gente de novo? Jesus mandou a gente de novo agora passar por uma situação pior ainda, sem ele dentro do barco? Olha a falta de fé que muitas vezes nós vemos na nossa vida. Eu passo por uma dificuldade e não quero admitir passar pela mesma dificuldade de novo. E na situação dos discípulos foi muito pior. Porque o que é que eles devem ter pensado? Estamos perdidos. Jesus estava no barco com a gente. Só que agora Jesus não veio conosco no barco. Quem é que aparece andando sobre as águas logo depois desse momento? Jesus. Mateus 14, 25. Diz o seguinte: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Pequeno detalhe. A tempestade acalmou para Jesus aparecer? Não, né? A tempestade ainda estava acontecendo. Então, assim, Jesus não acalmou a tempestade para andar por sobre as águas. Ele andou por cima das águas, no meio da tempestade. E tem uma lição enorme em cima disso. Mas o que foi que os discípulos pensaram quando Jesus apareceu? Um fantasma, né? Aí eu lembro do meu filho, né? O Matheus tem fase de criança acredita em fantasma, né? Olha o escuro, não quer ir para determinados quartos. E eu pensando assim, gente, que vergonha alheia dos discípulos nesse momento, porque nem o Matheus, meu filho, que tem 6 anos de idade, está mais acreditando em fantasma. E os discípulos, né, na idade deles, pensaram que era um fantasma, devem ter ficado terrivelmente apavorados, né? E achar que era um fantasma, porque eles não imaginavam que Jesus ia aparecer, porque estava a quilômetros de distância no meio daquele mar. E eles entenderam, estamos indo no barco sem Jesus. Eles tiveram essa consciência. Mas o que foi que Jesus disse? Mateus 14, 27. Diz o quê? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, calma. Sou eu, Jesus. Ele falou aquilo para ver se eles se acalmavam. Ou seja, o que é que a gente pode tirar de lição disso? Sabe a nossa tempestade? Cada um tem a sua. Eu há muitos anos atrás cheguei à conclusão de que não existe um ser humano nessa terra que não tenha a sua tempestade. Não existe, por causa do pecado. Simples explicação. Jesus vai vir no meio da sua tempestade. Se você acha que vai
No dia que sua tempestade passar, significa agora que Jesus está presente na sua vida. Não funciona assim. Aí depois de tudo maravilhosamente lindo, né? Porque Jesus apareceu andando por sobre as águas. Ele como Deus podia fazer isso. Eles acreditaram, né? Será que todos acreditaram? Tem um que, né? Vai lá, depois de tudo muito bonito, aparece Pedro. Gente, eu não vou nem comentar sobre Pedro, né? Porque não merece nem comentário, né? Que figura Pedro, né? Não, eu vou comentar assim, sabe por quê? Porque nós somos como Pedro muitas vezes. Infelizmente, essa é a realidade. Na tempestade, cada um tem a sua forma de se comportar. Pedro tinha a forma dele se comportar. Então, talvez você deva, se fosse no barco, você ia se ajoelhar e ficar quietinho. Mas não, Pedro ele se manifestou. Então, Jesus chamou Pedro para andar por sobre as águas. Não acredito nisso. Qual seria a lição? Sendo bem sincero, de Jesus chamar Pedro para ter uma experiência de andar por sobre as águas. Chamou Pedro para viver a tempestade, porque senão ele tinha acalmado as águas, mas a tempestade continuou acontecendo, ou seja, uma provação. Mateus 14:29 disse, e ele falou, Jesus, vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Interessante que o ser humano ele é completamente perdido sem Jesus. Mas Jesus, ele chama a gente para sentir, viver na prática o que somente ele faz no meio de uma tempestade em relação ao ser humano. Nenhum outro pode fazer nem 0,01 do que Jesus faz. Só ele pode fazer o que ele faz na vida de um ser humano no meio de uma tempestade. O ser humano ele é sozinho, ele é completamente perdido. Se com os discípulos Jesus ensinou assim, por quê? Por quê? Porque com você, comigo, vai ser diferente, meus irmãos. Não estou diferenciando dos discípulos de nós, crentes da atualidade. Mas se com Jesus, ou com os discípulos Jesus fez assim, por que com a gente vai ser diferente? Se ele ensinava os discípulos daquela forma, fazendo, no caso, eles passarem por uma provação no meio de uma tempestade, de um vento forte, aparentemente sem ele, Jesus, mas ele estava presente o tempo todo, por que é que na nossa vida vai ser diferente? E eu vou validar o que o pastor Valnei tem dito, pelo menos eu tenho escutado, pode até ser uma sensação, mas o pastor Valnei tem repetido isso demais. Nós não temos o objetivo nessa vida de procurar sermos felizes. Esse não é o objetivo da vida do ser humano. Procurar ser feliz, ou encontrar a felicidade, ou ser cada vez mais feliz. Humanamente falando. Porque a única felicidade, quem tem para dar é o próprio Cristo. Ele é a fonte da felicidade do ser humano. Então, assim, finalizando, alguém já conheceu aqui algum pescador que arrisque pescar, ou no mar, numa lagoa, talvez na lagoa seja pior, sem saber nadar? Vocês já conheceram algum pescador que não sabe nadar? É meio esquisito, né? O Castro está dizendo que conhece. Mas é o primeiro. Eu nunca conheci um pescador que não sabe nadar, que se arrisca a entrar no mar sem saber nadar. Engraçado, qual era o medo de Pedro? Se ele sabia nadar, creio eu, era pescador? Qual foi o... Perdão, é o meu alarme dizendo que tem que terminar, tá, gente? Qual é o temor de Pedro? Ele sabia nadar. Qual era o temor dele? Ele já tinha vivenciado um vento forte na vez passada, talvez não era novidade. Qual seria o temor de Pedro? Alguém arrisca? Gente, o temor de Pedro... Eu acho que foi a primeira vez que eu entendi um pouco mais de Pedro, porque ele não é uma pessoa fácil de entender, né? Um personagem fácil de entender. O medo de Pedro é o medo de estar longe de Jesus. Esse era o medo de Pedro. Não era da tempestade. Se ele caísse na água, ele nadava. Não era o medo dele, ele sabia nadar. Provável que sim, acredito eu que sim. Esse era o medo de Pedro, estar longe de Jesus. Aí eu digo para mim e para vocês. Tenha medo de entristecer a Jesus. Eu tenho medo, assim, acho que um dos maiores alívios de estar na eternidade é não entristecer mais a Deus. O Espírito Santo que habita em nós,
tenha pavor, medo de se afastar de Jesus. Esse deveria ser o nosso maior medo. Tudo bem, Pedro naquele jeitão dele, né? Mas esse era o grande medo dele. Então eu acredito que fé, oração e santificação, dia a dia, deveria ser o nosso alvo. Ou seja, eu sei que eu vou passar por momentos de tribulação, posso até não enxergar Jesus, mas Ele nos enxerga o tempo inteiro. O que é que Ele quer de nós? Fé, oração e a mudança de vida prática, que seria santificação dia a dia. A sua tempestade, a minha, não vai vir por acaso, não vem de graça. A nossa pátria está nos céus. Amém? Vamos orar. Santo Deus, te agradecemos, Senhor, por esse texto. Te agradecemos pela vida dos discípulos, ó Pai, que hoje podem nos ensinar pelo exemplo deles. Muitas vezes um exemplo de falta de fé, Senhor. Que nós não tenhamos essa mesma atitude dos discípulos. Que nós possamos ter um certo medo ou pavor, Senhor, de estarmos longe de Ti. E que a nossa reação diante desse texto, Pai, seja estarmos mais atentos à oração, mas que essa oração seja baseada numa fé inabalável, Senhor, uma fé genuína e verdadeira, que é essa que Tu nos ensina a ter dia a dia em exercício prático, por sabermos que Tu estás, Senhor, literalmente enxergando por nós o tempo todo. Nós sabemos que Tu não vai nos jogar numa tempestade e nos abandonar, nós temos certeza disso. Pela fé nós acreditamos que Tu nos enxerga o tempo todo. Que nós possamos orar, Senhor, bater um papo contigo, em saber disso, em agradecimento, em pedidos, em auxílio, pedido de auxílio, e que isso possa se gerar como resultado, se reverter, ó Pai, num momento de santificação, na prática, de mudança prática para a nossa vida. Que nós estejamos aptos, ó Pai, a estarmos mais próximos de Ti e não nos distanciarmos, ó Pai, porque nós sabemos que Tu jamais nos distancia, fica distante de nós. Nós agradecemos demais, ó Pai, por sabermos que temos um Deus assim. É tão prazeroso, é tão gratificante saber disso. E nós pedimos que Tu abençoes, ó Pai, cada oração que nós iremos fazer agora, que nosso coração, nossa mente esteja focado, Pai, atenta a cada palavra que nós vamos dizer e que possamos realmente estarmos com temor em saber, Pai, que nós estamos diante de um Deus infinito, todo-poderoso. Nós Te agradecemos por tudo isso, por cada pedido de oração. Abençoa cada um aqui, Senhor. No nome de Jesus, amém.